Mais uma preocupação para pais ou mães que deixam de pagar pensão alimentícia. Além de enfrentar a prisão, o nome do devedor pode ser negativado no Serviço de Proteção ao Crédito. Veja na reportagem de Letícia Justus. Rimon é separado e tem 2 filhas, uma de 3 e uma de 4 anos. No ano passado, atrasou o pagamento da pensão alimentícia por 3 meses. Foi intimado pela Justiça e recebeu um prazo de 3 dias para quitar a dívida. Ele entregou o dinheiro direto para a mãe, mas esqueceu de comunicar o judiciário. Não teve jeito, foi preso e só conseguiu ser liberado depois de apresentar os comprovantes do pagamento. Com a experiência, ele já até se sente à vontade para dar dicas de como evitar a prisão. Você se adiantar logo, né, fica naquela de, não tem um tempo, amanhã eu resolvo isso, amanhã eu resolvo isso. É melhor resolver enquanto está solto, porque lá dentro na cadeia você não resolve. Né, você acaba incomodando um familiar seu para poder fazer uma coisa que você deveria ter feito antes, né, que levar o comprovante. Se não puder pagar tudo à vista, né, conversa com o juiz, pede poder parcelar em 2, 3 vezes e está resolvido o problema. Além da prisão, a Justiça tem outra forma de pressionar os pais a pagar a pensão alimentícia. Incluir o nome do inadimplente em cadastros de devedores, como o SPC e o Serasa. Com isso, ele entra na lista negra do comércio, pode sofrer restrições bancárias, ser impedido de abrir empresas e até perder o cartão de crédito. A decisão judicial normalmente é encaminhada à Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que inclui o nome do pai inadimplente na lista de devedores. O presidente da confederação explica que, muitas vezes, a medida pode salvar o comércio, já que na hora de cobrar a dívida, a prioridade da Justiça é usar o dinheiro para o pagamento da pensão alimentícia. A dívida de alimentos ela tem caráter prioritário e isso traria problemas futuros numa eventual cobrança em cima dos bens desse devedor. Rimon garante que vai fazer de tudo para manter o pagamento em dia e não ter que passar por mais essa experiência. Já fui preso e agora ser preso e sair com o nome sujo, nem pensar. Bom, e a nossa convidada para tratar desse tema é a advogada de família Renata Espada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, doutora, a inclusão do nome no SPC pelo não pagamento de pensão alimentícia é uma prática nova? Todos os tribunais já estão adotando? Como é que está essa questão? Isso, na verdade, não é uma prática nova. Na verdade, já existem algumas decisões liminares e nem todos os tribunais estão adotando. Na verdade, o juiz ele pode apreciar o processo e prever o bem comum. Então, mesmo que nós não temos uma lei ainda que envie o nome do devedor de alimentos diretamente, o nome do devedor de alimentos ele só pode ser enviado através de uma decisão judicial. Então, na verdade, nem todos os estados estão adotando, mas o advogado ele pode requerer para que o juiz aprecie o processo, né, informando as contas, as compras daquele devedor de alimentos e envie o nome. Na verdade, é mais uma sanção, é mais uma forma inibitiva para que as pessoas paguem os alimentos aos filhos menores e até mesmo os ex-companheiros ou cônjuges. E depois de quanto tempo de atraso no pagamento da pensão que o nome pode ser então incluído no SPC? Isso, na verdade, o nome é incluído no SPC pela dívida de alimentos depois que se tem um processo. Então, é importante que se esclareça que a mãe ou o pai ele não pode até o SPC incluir o nome do devedor de alimentos. Primeiro, tem que se requerer o pagamento dessa dívida em juízo. Então, a dívida de alimentos, ela pode ser cobrada depois de um dia de atraso. Depois, por exemplo, se a dívida ficou marcada para ser o pagamento dia 10, se dia 11 o pai não pagou, a mãe já pode requerer, né, a execução dos alimentos. O que se tem prazo, e é uma questão jurisprudencial, é para pena de prisão. Aí o pai precisa estar devendo 3 meses para ter a pena de prisão. Então, o pai ele pode ser preso, ele pode ter o nome incluído no SPC, pode ter o bem penhorado, tudo isso ao mesmo tempo? Tudo isso ao mesmo tempo. Não é porque ele foi preso que a dívida está quitada. Ele foi preso, mas continua devendo. Então, ele deixou de pagar 3 meses. A mãe entrou com um processo que se chama ação de execução. Foi determinada a prisão. O juiz ainda pode enviar o nome para o SPC e também pode penhorar os bens. Mas aí, se os bens forem suficientes para o pagamento, ele é solto. Agora, o atraso no pagamento da pensão, o pai ou a mãe, que atrasar no caso, pode ser impedido de ver a criança? Não, na verdade, são 2 questões muito diferentes. O que a mãe pode requerer na regulamentação de visitas, ela pode fazer esse pedido.
tendo em vista que o pai está gerando, não pagando alimentos, ele gera o abandono material dessa criança e está impedindo essa criança de viver dignamente. Então, por que ele vai visitar? Mas são duas questões totalmente diferentes. Se a mãe não requereu e o pai não pagou, uma questão não tem nada a ver com a outra. Ele pode continuar visitando o filho. Ok. E vamos à primeira pergunta gravada nas ruas sobre esse assunto. Vamos ver. O meu nome é Manuel Mascarenhas, sou fazendeiro, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Se colocar o nome no SPC, por acaso não quebra o segredo de justiça no processo de pensão alimentícia? Então, há quebra desse segredo de justiça no caso da pensão alimentícia, já que ele vai estar com o nome lá sujo? Não, na verdade, não há informação sobre o processo para o SPC. Na verdade, o que o juiz vai informar ao cadastro de proteção de crédito é o nome de um inadimplente, que gerou através de um processo. Então, não vai ser disponibilizado ao cadastro de proteção nenhuma outra informação de onde que foi gerado, qual é o nome da mãe, qual é o nome do filho. A única coisa que vai constar é o nome de uma pessoa que tem um processo judicial e está inadimplente. Então, não quebra de forma alguma. Agora, como a senhora falou, o caso da pessoa ir presa não quita a dívida da pensão alimentícia daquele mês. Alguma. Mas aí ele fica, então, preso até pagar? Não. Como é que é? Existe uma previsão legal que ele pode ficar preso até, no máximo, 60 dias. Depois disso, o que acontece? Depois se ele não tiver pago? ele pode sair, com certeza, mas se a genitora ou o genitor, que a mãe também pode pagar a pensão, requerer uma execução novamente, ele pode ser preso novamente, mas ele não pode ficar por um mesmo motivo, por um mesmo processo, mais de 60 dias. Mas, por exemplo, ele deixou de pagar, foi preso, ficou 60 dias, não pagou novamente, ele pode voltar à prisão. Tá ok. E temos outra pergunta, vamos ver. Meu nome é Cirilo de Moraes, sou comerciante. Eu gostaria de saber se mesma pessoa, estando presa, sem pagar a pensão alimentícia, se o nome dele vai para o SPC. Então, há essa possibilidade. Mesmo ele estando preso por não pagar a pensão, ainda assim o nome dele pode ir para o SPC? Pode, na verdade, a medida, né, imposta de inscrição no nome no SPC, ela é mais uma. E, na verdade, ela, na prática, ela tem uma funcionalidade muito maior do que a prisão, porque muitos, às vezes, têm medo do nome estar escrito no SPC do que ser preso. Como é que é calculado o valor para o pagamento de pensão alimentícia? O valor é calculado através das necessidades básicas do menor. Do menor, por exemplo, do ex-cônjuge ou do filho que paga a pensão para o pai. O que são essas necessidades básicas? Ela é alimentação, vestuário, educação, lazer. Então, a obrigação do pai, não, por exemplo, não é manter a mesma situação financeira, o mesmo padrão de vida que o filho tinha no casamento, mas ele tem que suprir as necessidades básicas e de acordo com o seu salário também. Se o pai ou a mãe não tem salário fixo, como é que fica essa questão? Como é que fica para debitar esse valor da pensão, enfim? Então, na verdade, o devedor de alimentos que não tem salário fixo ou que não tem emprego, ele não vai ser exonerado de pagar a pensão. É claro que ele vai pagar um valor menor. O cálculo é feito em cima do provavelmente, né? O quanto eventualmente ele deve ganhar. E essas informações é importante que a mãe forneça ao advogado ou ao defensor público qual é a profissão do pai. Aí, por exemplo, ele é engenheiro, ele é médico, ele pode ser pedreiro. Então, em cima da estimativa do salário que pode ganhar uma pessoa nessa profissão que se faz o cálculo, mas não deixa de cobrar porque ele não tem emprego ou porque ele tem uma atividade informal. Agora, tem muito pai ou mãe que acaba o valor dessa pensão e usando para outros fins, sem ser diretamente para o filho. Isso não seria uma prática ilegal? O pai que está pagando a pensão não poderia rever isso na justiça? Isso. Reclamar, no caso, né, isso na justiça? Com certeza, pode reclamar sim. Existe uma ação judicial adequada para isso, que é a ação de prestação de contas. Mas é importante que aquele genitor que vai, né, propor essa ação de prestação de contas, ele tem que estar ciente que o juiz ele pode conceder a guarda a esse genitor que está reclamando. Porque se provar ou a mãe não está desviando, né, o valor da pensão e não está, então quer dizer que não é um bom genitor, não é um bom guardião. Sim. Ok, e temos mais uma dúvida, vamos ver. Meu nome é Marcelo Guedes, sou arquiteto. Se o meu nome estiver no SPC por causa da pensão alimentícia, como que eu faço para tirar o meu nome? Então, como é que tira o nome do SPC? É só pagar a conta? Em qualquer situação, o nome, né, é retirado do SPC a partir do momento que se tem o pagamento. A partir do momento que se paga, a instituição ou até mesmo
o judiciário que enviou o nome do inadimplente, ele tem 5 dias para retirar. Após os 5 dias da confirmação do pagamento, o ex-inadimplente pode requerer até mesmo, pode propor uma ação de danos morais. As outras 2 hipóteses mais importantes de retirada do nome, a segunda é quando a dívida está em discussão judicial. Por exemplo, você tem uma dívida com cartão de crédito, não concorda com aquele valor, propõe uma ação judicial. Nesse caso, você pode requerer ao juiz que o seu nome, até que se discuta quem está certo e quem está errado, que retire o nome. A terceira é a baixa administrativa. Após 5 anos de manutenção do nome da pessoa no cadastro de proteção ao crédito, o SPC é obrigado a tirar pela lei. Então, ninguém pode ficar mais de 5 anos, mesmo não pagando. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, por esses esclarecimentos. Tenha uma ótima tarde. Obrigada.